Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, dia 21 de novembro. Hoje é terça-feira. E essa que está cantando é Tulipa Ruiz, Estardalhaço. Uma voz super aguda, né? Bom dia, nega. Eliana, como vai? Começando o Dharma devagarinho. Como é que vocês estão? Tudo bem? E dele própolis. É bom o própolis. Só que própolis tem uma potência, né? Ele mancha todo o copo. Aí eu tenho que usar sempre o mesmo copo manchado. Bom dia, Raquel. Bom dia, Conceição. Tudo ótimo, Eliana. Tô super bem. Daí, Raquel, quinta tô indo pra tua cidade, Santa Maria, né? Vou lá visitar o Hospital Astrogildo, ver as obras. Bom dia, Stanley. Aí quinta não vai ter Dharma, porque eu vou sair bem cedinho para chegar cedo lá para as reuniões. Daqui de Lajeado dá umas 3 horas. Bom dia, Laura. Bom dia, Natalina. Tudo bem, gurias? Gurias. Sim, a gente vai seguido lá. Bom dia, Ana Tereza. Então tá, bom dia, Deni. Vamos começar? Isis, bom dia. Como é que tá, Isis? Melhorou? A Lógica da Fé, editora Lúcida Letra, Elizabeth Nangel. Então, estamos mais ou menos aqui. Grácia, bom dia. Na abordagem budista, não começamos com uma hipótese ou com um projeto experimental. Que bom, Isis. As instruções em si não irão ditar o que você deveria ou não deveria ver, sentir ou pensar. Isso você descobrirá por si mesma. De fato, os ensinamentos nos encorajam fortemente a não atribuir nenhuma verdade ou sentido à experiência. Eles não têm por objetivo afirmar, resolver ou desaprovar qualquer coisa. Isso atrapalharia sua habilidade de perceber as coisas de uma maneira nova e direta. Ao contrário, o objetivo é posicionar sua mente para aquilo que eu chamo de experiência completa. Ou seja, quando você olha diretamente para a expressão natural de qualquer coisa que surja, sem tentar capturar, rejeitar ou desvendar o que aquilo é ou não é. Bom dia, Carla. Então, quando estiverem praticando, e é muito comum, 99% das pessoas, ou 100%, quando começam a praticar, cometem a mesma... Tem a mesma... não é um erro, são levados a pensar que aquilo que está vendo na meditação é algo incrível, assim, embora seja incrível, seja algo assim, impressionante, mas não é o objetivo da meditação. Vai causar isso, vai causar várias coisas. Então, quando surgir alguma coisa assim que, eu vi pensamentos incríveis, eu vi vidas passadas, eu vi luzes, eu tive insights, eu senti uma experiência extracorpórea, tudo isso não é meditação. Isso aí é uma das coisas que acontece durante a meditação. Para vocês verem quanto a meditação ainda é mais adiante. A meditação é tudo isso que está acontecendo, né, esse estado de atenção plena, porém não é objetivo. Bom dia, Ângela. E aí a gente deixa passar isso. Tu vai ultrapassando essas fases. É como um jogo de videogame, são fases que tu vai passando, assim. Se tu te pegar uma experiência dessas, fica preso a isso. E aí tu não avança.
Por incrível que pareça, isso ainda não é o objetivo. E a gente, claro, fica impressionado, né? Ou se assusta às vezes. O neurocientista Francisco Varela chamou esse tipo de investigação direta de ciência em primeira pessoa. Bom dia, Marisa. Ele ficou intrigado com a metodologia antiga do Buda. Ele entendeu que ao incluir a consciência na investigação era possível adquirir mais informação sobre a própria consciência e a experiência em que todas as teorias que a ciência, a psicologia ou a filosofia já haviam desenvolvido ao longo de sua história. Antes de seguirmos, eu gostaria de esclarecer que o que eu quero dizer quando uso o termo experiência. Bom dia, Mauro. Experiência aqui se refere àquilo que surge diante de sua consciência. Ou, neste caso, aquilo que você coloca em foco como sendo o objeto de sua investigação. Nos capítulos seguintes, aplicando métodos, nós iremos deliberadamente trazer à mente certos objetos de experiência que podem ser materiais, como uma pessoa ou um objeto inanimado, ou um momento de consciência, como uma emoção, uma percepção sensorial ou um pensamento. O que quer que surja para a sua consciência, você pode examinar. Você pode até mesmo trazer sua atenção para aquele que apreende, ou para a apreensão em si. Ao refletir sobre o objeto de sua consciência, a Carla diz, tua voz está oscilante, parece outro narrador por vezes. Sim, ainda estou com a voz por causa da alergia, mas tá indo. Eu tenho que fazer um esforço para ler. Durante o dia eu procuro não falar, mas eu tenho várias reuniões também, daí isso chega no final do dia, ainda está cansada a voz. Bom dia, Kátia. Supera isso, Carla, e vai direto no conhecimento. O importante é fui abduzido, diz a Natalina. O importante é o conhecimento. Você pode até mesmo trazer sua atenção para aquele que aprende. Ao refletir sobre o objeto de sua consciência, você pode ser que você pense em uma experiência interna limitada às fronteiras de seu corpo. E aí, onde a maior parte das pessoas supõe, querida, já fiz de tudo. Não te preocupa, obrigado pela dica, mas estou tomando própolis agora nesse momento. É o dia inteiro fazendo coisa. Bom dia, Ana Karenina. É o dia inteiro, o tempo todo. Ao refletir sobre o objeto de sua consciência, pode ser que você pense em uma experiência interna limitada às fronteiras de seu corpo. É aí onde a maior parte das pessoas supõe que a sua consciência habita. No entanto, pode ser que você perceba que quando senta inquietude e observa essas experiências internas, elas comumente parecem vir de fora de você. Ademais, aquelas coisas que você acha que habitam fora das fronteiras que delimitam, não podem ser separadas das percepções que você tem delas. Portanto, ainda que pareça por vezes que essas investigações são meramente uma exploração voltada para dentro, à medida que você observa a sua experiência, talvez descubra que as linhas que separam dentro e fora não são muito claras. O que é dentro, o que é fora? É difícil dizer. Bom dia, Vera, tudo bem? O que chamamos de experiência é verdadeiramente uma troca divertida entre nossos mundos internos e externos. Não há problema algum com a experiência em si mesma. Então, a experiência é tudo aquilo que surge durante a prática. Já falei, né? O budismo zen vai chamar de Makyo. São os demônios que surgem. Mas é sempre interessante perceber. Não há problema algum. O problema surge quando a aparência das coisas passa a ofuscar sua natureza. E nós começamos a reagir. Liberar a mente dessa confusão é o único propósito das investigações do caminho do meio. Então, isso tudo que a gente está falando aqui vai soar muito distante para vocês se não praticarem.
Não é só praticar ali 1 minuto, 2 minutos, ok, isso é bom. Né? Tu dá aquela bugada, como eu digo, tu dá uma bugada de 3 minutos, uma prática de 3 minutos, perfeito, como no Mindfulness, né? Tem as práticas de 3 minutos, é só para tu tomar atenção das coisas que está acontecendo na tua volta, né? E não ter uma reação a alguma situação, é bom, mas ainda não é meditação. Então, quando tu te fizeres uma prática um pouco mais longa, passa de 15, passa de 20, aí 1 mês depois, 2 meses, 3 meses, começa a testar mais tempo. Aí, com o tempo, com calma, com cautela, com orientação, 45 minutos, aí depois 1 hora. Aí começa a praticar 2 vezes por dia, 1 hora a cada vez. E aí tu começa a perceber. Aí isso aqui que eu estou falando, aí vai acontecer. Se não fizerem isso, não vai acontecer. Vocês não vão ter essas experiências e perceber o quanto essas experiências elas impactam. Porque quando elas surgem, elas te tiram o chão, assim, um momento. Tu fica impressionado, tu fica assustado, e depois tu tenta repetir aquela experiência, ela não acontece mais, obviamente. Então são várias coisas. E é importante passar por isso, senão nunca vão entender o que ela está falando. Vai ser só uma leitura. O que é essa experiência? O que acontece? O problema surge quando a aparência das coisas passa a ofuscar a sua natureza. O que é essa aparência? O que é essa natureza? E como é que eu reajo? Então tem que fazer a prática de meditação. Neste capítulo, nós usaremos nosso próprio corpo físico como foco ou a base para a nossa primeira investigação. Raramente nos damos a oportunidade de notar ou observar com respeito a rica expressão de nosso corpo físico, embora tenhamos todo tipo de julgamentos e ideias sobre ele. A presença real do meu corpo, de um corpo, como uma coisa singular e claramente delineada, pode não existir como você acha que existe. Quando você traz consciência aberta para a experiência do corpo, você irá encontrar um universo infinito rico em informação. E notará que olhar para seu corpo demanda a participação de seu ser por inteiro. Então, a gente dedica tempo para muitas coisas, é menos para essa prática, para essa experiência, né? E aqui agora ela vai sugerir uma prática, então eu vou ler a prática dela. Então hoje nós vamos fazer uma prática que eu vou ler, então já vão se posicionando. Então aqui ela diz, para experimentar como posicionar nossa mente para o insight, vamos começar nossa investigação por aqui. Vamos fazer uma prática então? Vou ser a prática do livro. Tá? Vou fazer uma leitura, então vai ser diferente a prática de hoje, não é eu conduzindo, eu vou apenas ler a condução do livro. Exatamente como ela está sugerindo, tá bem? Então já vão se posicionando. Vamos começar então? Encontre uma posição sentada que seja confortável e natural, de forma que você esteja relaxada, mas atenta. O significado do termo relaxada aqui se refere a aquietar o hábito de continuamente bloquear as experiências não desejadas ou perseguir as desejadas. Comece trazendo sua consciência para o topo de sua cabeça e devagar faça-a descer por seu corpo. Pode ser que o local para onde você direcione sua consciência se torne vivo em sensações. Se seu corpo está sonolento ou entorpecido, perceba que o entorpecimento em si tem uma sensação própria. Não julgue o que quer que encontre.
Veja o entorpecimento ou qualquer outra sensação ou percepção como uma expressão natural e vívida da mente e da experiência. Você pode notar que observar seu corpo também envolve olhar e ver. Pode ser que você não esteja vendo com seus olhos. Seus olhos podem estar fechados. Mas imagens expressam a si mesmas aos olhos de sua mente. Você pode ter uma imagem visual de sua energia movendo-se através das partes de seu corpo. Ou pode imaginar certas partes de seu corpo enquanto deliberadamente move sua consciência de uma área para outra. Ao continuar, pensamentos surgirão. E não há nenhuma necessidade de bloqueá-los. De todo modo, eles não irão embora. Pensamentos são a expressão natural do surgimento dependente. A mente pensante consegue operar sem que você tenha de se fechar em conclusões. Ela tem a habilidade de simplesmente testemunhar e navegar pelo fluxo de eventos que surge e se dissipa. Você pode apreciar a movediça e dinâmica expressão da linguagem e dos conceitos, que pode ser tão fluida quanto tudo o que você absorve por meio de seus sentidos. E se você perceber que está avaliando a experiência, ou se perdendo ao reificar rótulos, traga seu foco de volta ao objeto da investigação, o corpo. Mais adiante, tome um momento para apreciar o fato de que sua habilidade de discernimento trouxe você de volta ao prumo. Continue a deixar a qualquer sensação física revelar a si mesma para sua consciência. Em alguns momentos, experimente deliberadamente levar sua atenção a certas áreas de seu corpo. Em outros, sensações físicas fortes irão chamar sua atenção por elas mesmas. Talvez uma contração em seu pescoço ou em seu pé, que ficou dormente e está começando a acordar, formigando ou latejando. Perceba como as sensações não estão presas em seu lugar. E como, no momento em que você as observa e tenta localizá-las ou descrevê-las, elas se dissipam. Nós temos rótulos para o corpo como um todo, como eu, e temos termos para as partes que o corpo que o compõem, como ossos, músculos, sangue, tendões, costelas, cabeça e pés. Mas não é assim que nós percebemos o corpo quando trazemos uma mente aberta e atenta para a experiência que temos dele. Perceba como o corpo e suas partes são energéticos, espaçosos, vivos e impossíveis de serem localizados. Eu preciso reconhecer que algumas vezes parece que o corpo é um receptáculo para a dor.
Mas ao colocar sua consciência sobre ele, com o tempo, você descobrirá que seu corpo é uma fonte de fascinação. Se você gentilmente voltar sua atenção em direção ao corpo, ele ganhará vida nas maneiras mais inesperadas. Mesmo torpor, agitação e áreas contraídas ou doloridas se abrem em experiências menos rígidas, menos sólidas. Não é que investigar o corpo a proteja de sentir aquilo que você não deseja sentir, mas tornará você menos resistente e mais curiosa a respeito daquela experiência diante da qual você normalmente se contrai. Desse modo, o corpo pode oferecer a você informações valiosas sobre a natureza das coisas, sobre sua mente e sobre ser um ser humano. Talvez você descubra que aquilo que você chama de corpo é um universo incrível em si mesmo e passe a apreciá-lo como nunca antes havia feito. Essa investigação pode ser longa ou curta e ter a duração que você queira. Algumas vezes, sua sessão pode ter um final natural. Quando você se sente determinada e pronta para ir ao encontro do seu dia. Mas antes é bom tomar um momento para observar as qualidades de abertura e humildade da mente investigativa. E depois tentar trazer esse mesmo espírito de curiosidade para seu mundo. Então, naturalmente, vão observando as coisas à sua volta, os sons, os cheiros, fazendo pequenos movimentos. Então essa foi a prática guiada pela Elizabeth Nangel, eu apenas li exatamente como estava no texto. A prática da investigação do corpo, gente, é uma prática de Vipassana que a gente começa, claro que tem uma outra orientação, mas é muito parecida, assim, tem alguns aspectos. E ela precisa ser feita com mais tempo. Se foi minha voz, agora se foi de vez. E aí a gente precisa fazer com mais tempo, mais dedicação de tempo, assim, por 1 hora, 2 horas, para sentir realmente todas as flutuações do corpo. E essas práticas só têm resultado com o tempo. Ok? Então vamos parar por aqui hoje. Amanhã provavelmente deva ter outras formas de práticas ao longo do livro. E a gente vai lendo. Quando eu fiz as práticas de Vipassana, eu fazia 12 horas por dia de prática. Então praticava durante 12 horas, diariamente. Então foi uma dedicação insana, intensa, assim, até perceber tudo isso. Aí depois que eu aprendi a fazer, eu dedicava 2 horas por dia, depois de semanas. E aí então faço até hoje as práticas de Vipassana. E com isso eu aprendi a olhar para as coisas como eu olho para o corpo. Né? Claro que tinha muito mais coisas, tinha orientação de um mestre, né? Um mestre orientando o tempo inteiro, né? Constantemente. E orientações, enfim, um retiro, né? Mas depois tu começa a olhar para o mundo também dessa maneira, que tu descortina, que tu vai quebrando o mundo assim e observando todas as coisas. Muda a tua vida, não tenho o que dizer, ok? Até amanhã. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandem e toquem a todos, todas, todos, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia e uma boa terça-feira.